A gente está vivendo uma crise mundial, é de toda a humanidade. E no Brasil também está em crise, evidente, né? Só que essa crise se revela em cada lugar da Terra de uma maneira diversa. E a nossa crise, ela é enorme, como em todo lugar, evidente. E para a gente entender a origem dessa crise, a gente tem que voltar lá para 1500. O pessoal costuma voltar para começo do século XX, Revolução Russa, para ver se entende alguma coisa. Mas não. Eu acho que para a gente entender essa crise mesmo, a gente tem que ir fazer uma analogia com o que se passou em 1500. 1500, nós tivemos uma crise enorme. Qual que foi? É o fim da Idade Média. Os castelos estavam deixando de ter poder e esse poder estava trazendo uma enorme insegurança nas pessoas, evidente, porque junto com isso veio a descoberta da imprensa por Gutenberg, veio a reforma, contra-reforma, veio as descobertas do Novo Mundo, o caminho das Índias, uma globalização de alguma maneira, né? Só que era diferente, é claro. A população do mundo era bem menor, mas houve uma subversão total. Por quê? Os copistas, eles copiavam livros nos castelos, eram padres que ficavam copiando, né? E a divulgação do conhecimento era restrita a poucas pessoas, poucas pessoas. Com a imprensa, essa divulgação começou a ter acesso a milhares de pessoas que começaram a ter acesso ao conhecimento. Foi o livro, né? A impressão do livro, subverteu totalmente. Né? Começou, então, um começo de uma grande era que estourou em 1700 com o iluminismo, com a racionalização, com os enciclopedistas, com a Revolução Francesa. Demorou 2 séculos e meio para essa imprensa dar um fruto, né? Mas hoje nós temos a internet. Fez com que a comunicação se tornasse uma coisa de acesso para milhões, milhões. Evidentemente que a humanidade está empapada de comunicações, né? Ela está totalmente olhando para uma tela, né? Ela está de porre de comunicação, ela está se comunicando de uma maneira... Ela não está sabendo usar aquele meio novo, mas tem muita gente que sabe, e são milhares, milhões. E o acesso à comunicação hoje vai produzir um salto qualitativo, quantitativo no conhecimento, nas artes, na ciência, em todos os setores. Eis aí a origem da crise. Em 1500, porque quando houve a crise em 1500, os intelectuais se voltaram para a mitologia grega, né? Para ver se resolvia aquilo. E começaram a fazer pinturas da mitologia, que está cheio no Vaticano, em todos os lugares da Europa. E essa mitologia deu um sentido, né? Verificou-se o que estava havendo, foi uma revisão, né? Vamos lá ver o que está acontecendo. A mitologia vai nos dar um caminho, e deu um caminho. Hoje, nós temos que nos voltar novamente para a mitologia, só que hoje nós não temos uma mitologia grega. Nós temos mitologia dos índios brasileiros, dos maias, dos índios africanos, dos nórdicos, dos vikings, né? Dos japoneses, dos chineses. Nós temos uma ampla mitologia. Porque com a globalização isso ficou bem visível, né? Porque a globalização não é só econômica, ela é cultural, né?
Nós estamos recebendo aqui muitos fluxos do Oriente, né? Já há bastante tempo, a acupuntura, o Xing, e eles estão recebendo lá a Bíblia. Diz que na China eles estão consultando muito a Bíblia, né? Eles trocaram livros de sabedoria, né? E as artes marciais. Isso tudo dá uma globalização intensa, cultural, que se dá, apesar de tudo. Está se efetivando uma grande globalização cultural. Então, o que está acontecendo é algo de muito bom, né? Muito legal, só que exige muito de nós todos, né? Porque está bagunçando o coreto, está destruindo as instituições, né? Assim como foi destruído o castelo do medieval, o Estado moderno está sendo destruído, é bobagem, isso aí é ferro velho já. Executivo, legislativo, judiciário, essa política toda, isso aí é ferro velho, isso não satisfaz mais. Nós podemos exercer uma democracia eletrônica, votar eletronicamente, questões vitais, de uma maneira... A loteria esportiva não faz isso, né? Você toca num botão e vê quem ganhou, são milhões de... Nós podemos ficar 15 dias, por exemplo, um mês na televisão discutindo se o Estado deve ser laico ou não, depois vota. Por que não? Leis fundamentais, né? Mas o caos que a crise traz é enorme, né? E para a gente entender o caos, a gente pode ir na Bíblia e a gente recorre à mitologia, porque a Bíblia é uma grande mitologia, né? A gente pode recorrer à Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? Todo mundo querendo ir para cima, quer dizer, assumir o poder, e ninguém se entende. Mas por que ninguém se entende? É porque ninguém se ouve. Fala-se muito que na Torre de Babel as línguas se embaralharam e todo mundo falava uma língua diferente. Também, cada um fala uma língua diferente. Mas, basicamente, é que ninguém se ouve, ninguém se escuta, né? Tem uma poesia do Drummond que chama Incomunicação, com K. O livro é Impurezas do Branco, em que ele fala da incomunicação. Essa poesia é muito atual. Ela fala exatamente o que está acontecendo. Ele era um profeta, né? Além de poeta, ele era um profeta, né? Mas, basicamente, qual é o Deus que está mandando? Entre os deuses gregos, qual é o Deus que está mandando? É Mercúrio. É o único Deus que punha um capacete e ficava invisível. Ele entrava e saía do inferno, sem ser... Porque quem entra no inferno, né, não sai, né? Ele entrava e saía. Ele é um Deus que carrega a mensagem, né? E ele que está mandando no mundo, e o Mercúrio não pode mandar no mundo. Se o Mercúrio for mandar no mundo, é esse caos que está aí. É comunicação em cima de comunicação e aquilo fica um baralho, né? Aquilo fica uma bagunça, cada um fala uma coisa. Você vê na televisão, em qualquer lugar. Eu acho que quem está falando melhor são os cineastas, que eles têm mais tempo, né, para filmar, para pensar, a imagem, né? Mas assim mesmo está uma confusão em função muito desse Deus Mercúrio que está mandando, né? É um fluxo de imagem, é uma overdose de imagens absurda, né? Você entra no metrô, está todo mundo olhando a tela, uma incomunicação, né? Como diz Drummond, incomunicação. Quer dizer, está vendo uma incomunicação. Mas com isso tudo, o que acontece? Acontece uma subversão dos mitos, dos símbolos. Quer dizer, o que acontece com esse excesso de celular, ou pessoas olhando para o celular,
Nós não estamos ainda sabendo exatamente o que acontece no inconsciente dessas pessoas, o que está vendo nelas, né? A gente vê que há um deslocamento do símbolo. Por exemplo, antigamente o símbolo mar simbolizava o desconhecido, né? Hoje é o hoje é o, hoje é o espaço. Tanto é que os filmes mostram muito, né? A questão dos foguetes para outros planetas, né? Então, o cosmos hoje é que simboliza o desconhecido. Esse deslocamento dos símbolos maior que é o símbolo do mar, que simboliza, né, o desconhecido, deslocamento para o cosmos, isso está arrastando todos os outros símbolos. Está havendo uma carência da população ter a capacidade simbólica. Quer dizer, o cara que não consegue ter capacidade simbólica, ele se desumaniza. É exatamente o que está acontecendo, uma desumanização. Eles estão simbolizando o poder, o quê? Num automóvel, numa lata de cerveja. Então, tem um livro do Jung que chama Disco Voador, Disco Voador, um mito moderno. É um livrinho muito interessante. Ele também preconiza, ele também profetiza, né, o que está acontecendo. Ele fala que os homens estão projetando, transferindo para a máquina, automóvel, disco voador. E como a máquina é inanimada, não tem alma, ela é sedenta de sangue, né? Ela está provocando um morticínio absurdo. A gente fala que os caras de antigamente eles sacrificavam seres humanos, né, para um Deus inanimado, mas hoje o sacrifício é maciço. Só no Brasil são 50 mil mortes de trânsito e 50 mil mortes de assassinatos, uns matando os outros. Quer dizer, existe um morticínio no mundo inteiro, né? E nos países como a Alemanha, países muito civilizados, existe um murchamento da alma, né? Os caras estão perdendo a alma, né? Eles ficam sem saber o que fazer, ficam sem sentido de vida, né? Tanto é que eles vêm aqui, é perigoso vir aqui, mas eles gostam, porque aqui todo mundo está com a vida à flor da pele, né? Então, esse caos, basicamente, é em função dessa subversão dos símbolos, né? Quer dizer, não vai dar para viver desse jeito. Desse jeito, nós vamos para o abismo. Não a Terra, porque a Terra continua, mas a humanidade vai se destruir. Não é possível viver sem símbolo, né? Ser governado por latas. Não é possível, né? Essa simbologia deve ter um limite. A crise é essa, né? Para onde é que nós vamos? Agora, individualmente, o que você tem que fazer nesse caos? Isso é que é importante. Porque coletivamente você pode participar de comunidade. Aliás, no Brasil falta comunidade, né? Nós temos que nos reunir em comunidades. Nós temos que formar comunidades. Agora, individualmente, o que você faz individualmente para o caos interno que você sente? Às vezes até um certo desespero, uma descrença, né? Eu estou falando para aqueles que não vão para uma religião, onde tem hierarquia, onde tem medos, aqueles que entram para um partido político, essas coisas todas que a gente conhece, né? Mas o cara que quer continuar homem livre, um cara laico, né? E que tem, inclusive, as suas crenças, né?
O que nós podemos fazer nesse caos? Nós temos duas âncoras nesse caos, duas âncoras. E isso é importante. O corpo e o amor. Nós precisamos exercer o amor. O amor ao próximo, o amor ao filho, o amor a um homem, a uma mulher, o que for, o que você optar. Amor por um cachorro, por um gato, por uma árvore. Nós precisamos amar. E nós precisamos manter o corpo em ordem. O que é manter o corpo em ordem? É fazer todos os dias uma prática corporal, manter o peso em ordem, se alimentar direito. E você pode fazer muitas coisas. Você pode fazer uma luta marcial. Esse negócio de excesso de força não é o caso, porque todos nós temos uma musculatura ótima dentro, em função do nosso peso, do nosso tamanho, nós temos uma musculatura ótima. Então, excesso de peso é loucura. Então, por exemplo, se você faz yoga, naturalmente você vai adquirir uma musculatura ótima para o seu corpo e vai manter o seu corpo em ordem, solto. Porque não adianta você fazer exercício, ficar com o corpo preso, perder a mobilidade. Porque você tem que ter mobilidade. E aí vem o Reich, né? A gente pode ir lá atrás, pegar o Reich. O Reich, ele abriu uma porta enorme, né? Uma janela, assim, foi um grande psicólogo. Ele descobriu o corpo. Ele era freudiano, de repente ele descobriu o corpo. E ele viu que o corpo é constituído de anéis e uma couraça. E essa couraça é o conjunto de anéis. Tem o anel ocular, tem o oral, tem o cervical, tem o pelvis, tem o abdominal. Então, o que acontece? Precisa desmanchar esses anéis. Esses anéis foram formados basicamente pela repressão. Na hora que o filho, por exemplo, reprime, ou na hora que o pai reprime o filho, cala a boca, ele faz assim, de uma maneira continuada, não digo uma vez só, mas de uma maneira continuada, o cara forma anéis, de acordo com o lugar que ele é mais sensível. Então, por exemplo, esse pessoal que tem um olho saltado, geralmente é um olho tenso, né? Esse pessoal que fala com a boca, assim, de boca presa, né? Também formou um anel oral, né? O cara que fica assim, ele não consegue. O cara que tem anel pelvis, né? O anel pelvis é interessante, eu refleti muito sobre o anel pelvis. Ele tem origem lá nas cruzadas. Olha, os nobres das cruzadas que iam libertar Jerusalém dos árabes, né? Eles, ao partir, eles colocavam um cinto de castidade na mulher. E na hora que eles colocavam esse cinto de castidade, que era uma grande repressão, né? Eles prendiam o próprio pelvis, porque aquele que reprime, imediatamente ele incorpora a repressão, né? Então nós temos que... Há anos atrás houve novidade, uma novidade. Aliás, novidade a gente pode até falar dela. A novidade é um negócio perigosíssimo, né? Porque todo mundo corre para a novidade, né? Depois larga, solta, esquece. O Reich virou novidade, foi um perigo, foi um perigo. Porque o Reich abriu uma bela janela, fez uma bela teoria, mas até um certo ponto. Depois ele não serve. Por quê? Ele preconizava a quebra desses anéis. Ele preconizava a quebra desses anéis. E esses anéis não são para ser quebrados, eles são para ser desmanchados lentamente, lentamente desmanchados, né? Com relaxamento, com yoga,
com dança. Dança, é legal. A pessoa que gosta de dançar, dance. Dança do ventre, né? Vai desmanchar esses anéis, lentamente. Porque se fizer como foi na época da novidade, em 1975, muitos terapeutas iam fazer cursos nos Estados Unidos, começaram a quebrar anéis aqui em São Paulo, e as pessoas começaram a se suicidar, outros começaram a ser internados, porque era uma grande catarse, né? Quebrar um anel é uma grande catarse. Quebra um anel de uma pessoa, ela pode chorar durante 48 horas. Aliás, vinha muita gente no meu consultório nessa situação e eu conseguia aplacar a tal de catarse, né? Mas era perigosíssimo, porque o cara, ele desmancha uma repressão de anos, de repente, né? É como se jogar de um abismo, né? Não tem muita solução. É interessante que a yoga é uma preparação para a meditação. Você, quando faz yoga, você está se preparando para meditar. Muita gente faz yoga e não medita, o que é um desperdício, né? É um desperdício, eu acho, mas tudo bem. E a meditação, ela pode ser usada como técnica, não precisa ser vinculada ao budismo, absolutamente. Não precisa. Mas a meditação é um negócio incrível, porque ela recolhe as projeções e as transferências. Você se torna, não estou dizendo que seja isso de uma maneira definitiva, né? Porque nós estamos sempre em movimento. O movimento é uma hora ser guerreiro, outra hora ser sacerdote, outra hora ser amante, outra hora você é homem público, outra hora ser homem de família, outra hora ser pai, outra hora ser filho. Se a gente não tiver esse movimento, a gente petrifica, né? Aliás, essa palavra careta é interessante. A careta é o cara que tem uma cara só, né? O cara que não consegue rir, um cara que não consegue ter 2 caras, 3 caras, 4 caras, 5 caras, 6 caras, não consegue, né, usar várias maneiras de ser, né? Porque você não pode falar uma coisa publicamente do jeito que você está na intimidade. Então você tem várias caras, sim. Né? O careta, o cara tem uma cara só, então um cara de altas convicções. Mas a meditação é fantástico, porque ela revoluciona a própria psicologia, né? Ela contesta a psicologia, porque a psicologia, o que é a psicologia? A psicologia, ela tem várias, né, colunas vertebrais. Uma delas é a projeção e a transferência, né? Se você faz meditação, você acaba com a projeção e a transferência. E como é que faz? Como é que vai exercer a psicologia? Eu sou psicólogo, por exemplo. Eu vivo de transferências, né? E projeções. Eu trabalho com as projeções, com as transferências. Eu faço meditação, eu recolho as minhas transferências, minhas projeções. Quer dizer, a contra-transferência eu já não estou fazendo mais. Mas a transferência da pessoa que me procura, eu estou vendo, né? Mas, de alguma maneira, se todo mundo fizer meditação, e o que não vai fazer, é claro, né? A minha profissão acabaria, né? Tenho certeza, tenho certeza. E dentro da meditação, a gente descobriu os mudras. Os mudras são movimentos com as mãos fantásticos, né? Porque eles abrem janelas interiores e fecham. Você usa esses sinais com a mão, que vem da Índia, né? É uma psicologia avançadíssima, avançadíssima. Eu vou fazer um mudra só. Olha aqui, ó, esse mudra aqui é contra o medo. Ó. Você faz esse mudra, você vai dissolvendo o medo dentro de você. As palavras certas. Será que eu estou falando palavras certas?
Eu faço sempre esse movimento, a palavra certa. Sabe? Esse aqui é o tradicional, né? Esse aqui é água, esse aqui é terra, esse aqui é a junção, esse aqui é junção do hemisfério da esquerda e da direita. E vai por aí afora. Esse aqui é para sabedoria, esse aqui não pode ensinar para todo mundo, não. Mas tem sutilezas, tem intensidade. Eu tô só falando para dizer, ó, existe, isso não é misticismo. Porque quando as pessoas, aí eu tocar num ponto interessante, quando as pessoas não entendem, elas se refugiam em, isso é misticismo. Ou então eles carimbam, esse cara é da esquerda, esse cara é da direita, esse cara é místico, esse cara é reacionário, esse cara é isso e aquilo. Isso é muito comum entre os acadêmicos. Os acadêmicos gostam muito de carimbar, porque eles se sentem mais seguros carimbando, né? Claro. Eles se sentem mais seguros. Os intelectuais se sentem mais seguros carimbando. Esse cara é ecologista. É uma segurança, né? Ecologista. Então, por exemplo, sobre ecologismo, tem um negócio sério acontecendo, muito sério. O Brasil é um país com muita água, sempre foi um país com muita água. É a bacia do São Francisco, a bacia Platina, é o Pantanal, é a bacia amazônica. Há 3 ou 4 anos atrás, houve uma seca no Amazonas, os navios não chegaram em Manaus. O Rio São Francisco está secando. E você vê na televisão, o pessoal do tempo fala, porque as nuvens, porque não sei o quê, porque vai chover, porque não sei o quê, porque o laninho. Gente, a água não está no céu, ela está na terra. A água está na terra. E o grave é que tem 220 milhões de cabeças de gado no Brasil. E esse gado está comendo em redor da nascente e está pisando em cima e a água está indo para baixo da terra. Então o Rio São Francisco, por exemplo, que tinha bilhões de nascentes, hoje já não tem bilhões, tem milhões só. Se não houver um movimento sério para cercar as nascentes com arame farpado, para impedir que o gado vá lá e começar a plantar em redor das nascentes para recuperar essas nascentes. Porque o Brasil vai secar do jeito que vai. Ele vai secar. Então, na hora que eu falo isso, as pessoas me carimbam. Esse cara é ecologista. Elas ficam mais seguras, né? Mas a meditação leva a um fenômeno interessante também. O ego, ele sofre modificações com a meditação. Por quê? Porque o ego, ele é um arquétipo que, antigamente, aos 6 e 7 anos, ele explodia na sua cabeça, né? E aí era igual o moleque que entrava num carro. O cara começava a experimentar o ego. Eu quero, eu posso, eu vou, e não obedecer, encher a paciência de todo mundo, porque ele estava experimentando algo que tinha brotado, era o ego, né? Mas hoje não, o ego hoje está começando lá no 4, 5 anos, já tem moleque de 4, 5 anos com ego já em formação. Nós estamos tendo uma mudança muito grande nessa história. Mas o ego, o cara fica embevecido por ele. E ele serve para quê? Para te presidir. Ele só serve para te presidir, para ele dirigir o seu ser. Você não pode, eu sempre falo a seguinte imagem. O trono está vazio, é o lugar do self, que é uma conquista bem mais velha, do cara bem mais velho. É uma conquista dos caras mais velhos, adquirir o self. E o trono está vazio, quem manda é o primeiro-ministro, que é o ego. Mas não, o ego senta no lugar do trono. E aí vem a megalomania, a autoimportância. A meditação, de alguma maneira, ele dissolve isso, sabe? É legal dissolver essa autoimportância. Porque
Porque uma coisa é autoimportância, outra coisa é autoestima. E autoestima é necessário, né? Você tem que gostar de você mesmo, né? Você tem que viver bem consigo mesmo, porque senão você vai se apegar à autoimportância. Eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho poder, eu tenho cargo, eu sou grande isso, grande aquilo, né? Claro que tem coisas que o ego realmente ele fica muito, né? Ele fica muito baratinado, né? Eu acho que o pessoal da música que é importante no Brasil, eles tratam o ego muito bem tratado, né? Muito bem tratado. Eu sempre menciono o assassinato dos Beatles, aquele assassinato de um dos Beatles. O cara chegou vestido de Beatles, com óculos, tudo, e pediu um autógrafo pro cara. De manhã. Ele foi e fez assim, ó, deu autógrafo. O que se passou na cabeça do cara? O cara venerava o Beatles. Esse cara é Deus, esse cara nem olhou para mim. Eu vou lá de tarde, dou um tiro nele, ele é imortal, né? Ele foi lá, tá, de tarde, deu um tiro, o cara morreu, né? E ele viu que o outro não era imortal. Então você vai pedir um autógrafo para um Gil, Caetano, ele olha no seu olho e pergunta, como é seu nome, cara? Ele te humaniza, ele se humaniza, né? Porque realmente são pessoas muito importantes, né? Os caras que mexeram com a simbologia, com tudo na nação, né? A formação do Brasil. Aliás, quando falam que o Brasil está ruim, está mal, não sei o quê, pô, nós temos um Paulinho da Viola, nós temos um Pelé, nós temos Chico Buarque de Holanda, nós temos Gil, Caetano, nós temos um monte de gente, nós temos o Carlos Drummond de Andrade, nós temos o Murilo Mendes, né? Nós temos Machado de Assis, Graciliano Ramos, nós somos uma nação, nós temos uma alma. Então a gente está passando por uma crise grande, né? Evidente, mas nós temos alma. Você vai em qualquer lugar do mundo, a bossa nova está sendo tocada. Agora estou lendo um livro de um índio brasileiro que foi editado no exterior e agora que chegou no Brasil, A Queda do Céu. Um livro importante, legal pra caramba. Depois de 40 anos de profissão, eu vejo como cada pessoa tem uma natureza. Cada pessoa tem uma natureza. E essa natureza, ela precisa ser aceita por ele mesmo e a gente tem que ver e aceitar a natureza da pessoa que te procura, né? E tem coisas que a pessoa tem que aceitar, que ela nasceu daquele jeito, né? Outras, produto da família, produto da sociedade, que a pessoa precisa entender também. Então, essa questão de terapia basicamente você escutar o seu sonho, né? É você entender as suas raízes, pai, mãe, as emoções que rolaram dentro da família, né? E o sonho é uma coisa incrível, porque o Jung, no fim da vida dele, ele falou uma coisa interessante. Ele falou que quando a pessoa conta o sonho para você, você deve mandar ela falar sobre os sonhos. Ah, apareceu um cachorro, o cachorro é seu? É. Então, como é que esse cachorro? Fala sobre o cachorro. Apareceu um tio, fala sobre o tio. Apareceu uma ex-namorada, fala da ex-namorada. Apareceu o fulano, você vai falando, tudo que apareceu no sonho. O que pintou? Qual era o clima do sonho? Depois que a pessoa fala exaustivamente sobre o sonho, ela já entendeu o sonho, você não precisa interpretar. Ela já entendeu. Você pode dar uns toques, né?
A interpretação, ela é muito segura, né? É bom você interpretar dentro de uma linha, porque te dá segurança. Só que você vai impingir uma visão de mundo, e as visões de mundo hoje estão todas indo para o beleléu, né? Todas. Então a interpretação, ela pode te tirar de uma situação neurótica, de raízes, tudo bem, mas continuar interpretando é um vício que não é legal. Eu acho que a interpretação ela é mandálica, tem 360 graus, é apenas um ponto de vista. É apenas um ponto de vista. Você pode interpretar uma imagem, um sonho de várias maneiras, em vários níveis. E todas têm a ver, quer dizer, elas se completam, elas não são excludentes. Então, a interpretação, ela é petrificante, né? E ela cria uma doutrinação evidente, né? Ela cria uma linha, né? Tanto é que as pessoas, o mundo está se transformando rapidamente e as pessoas estão voltando aos terapeutas que interpretam, para ver se ele interpreta mais, né, aquilo que está acontecendo, né? Essa visão de interpretação é muito ruim. Como é que a gente vai interpretar uma visão de mundo, né? Uma visão de mundo sempre é petrificante, né? Você pode ficar preso a um código, né? Qualquer código político, você fica preso ali num código familiar, num código de multidões, Coríntias, né? Religião, você fica preso dentro de um código. É uma maneira, é uma visão de mundo, né? Só que as visões de mundo hoje, elas estão são muito amplas, né? Com a globalização, elas são bem amplas, né? É 360 graus. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a fixação, né, num código. Os códigos são sempre muito limitados. Mas eu li um livro uns 2 anos atrás, em função de uma poesia que eu li do Drummond. A poesia é Torre Sem Degraus. E num dos degraus ele cita o museu. Aí eu fui atrás do museu, eu nem sabia da existência do museu. Até que perguntei para um amigo meu instruído, ele falou, pô, você não sabe quem é museu? Fiquei sabendo que é museu. E, ó, esse cara escreveu Um Homem Sem Qualidades. Eu fui atrás, catatal assim. Esse cara foi perseguido pelo nazismo, ele era austríaco, ele foi expulso da Alemanha, expulso da Áustria, expulso da Suíça, ele não sabia onde é que ele ficava. Por quê? Esse cara, eu entendi o que ele falou, porque com a meditação você pode virar apenas um ser. Você fica sem qualidades. Você não é homem, você não é mulher, você não é psicólogo, você não é nada, você é apenas um ser, como se fosse um gato. Eu sou um gato, um ser humano, claro, né? Mas é um ser. E isso é apavorante. Isso desequilibra às vezes a gente. Eu não sou brasileiro, eu não sou europeu, eu não sou índio, eu não sou judeu, eu não sou nada, eu sou apenas um ser. Esse é Um Homem Sem Qualidades. E esse livro, o autor, Um Homem Sem Qualidades, descreve os homens com qualidade. É fascinante o livro. É fascinante. Ele levou 20 anos escrevendo esse livro, esse cara. É um livro que mostra o homem do século XX, né? Porque ele começa a mostrar os homens de qualidade, o homem que é... Ele fala, é incrível quando ele fala do assassino, né? Monstro mesmo, ele fala do sacerdote, ele fala do homem com direitos e deveres, né? Legal. Ele fala do homem religioso, do homem laico, ele vai descrevendo todos os homens de qualidade, né?
boas ou ruins, não importa. Mas ele numa posição de homem sem qualidade. Um cara instruído, um cara com todas as informações. E depois eu vi que com a meditação você pode chegar nisso, você pode chegar num homem, apenas um ser. Apenas um ser. Você observa a respiração e você vira apenas um ser. É muito legal. Porque isso dá um relaxamento muito grande. Porque todas essas qualidades, elas são muito pesadas, né? Pesadíssimas às vezes. Às vezes essas qualidades são pesadíssimas, né? E nesse livro eu me confirmei, né? Porque eu estava vendo aquilo também, eu estava sentindo ser um homem sem qualidades, né? Apenas um ser humano, né? Falando em humano, essa questão, por exemplo, a crise brasileira, né? A crise brasileira é interessante porque eles ficam esquerda, direita, conservador, isso e aquilo, essa discussão toda que todos nós sabemos. Mas a situação do Brasil é um país tão rico, tão rico, tão rico, tão rico. E a minha filha ficou 2 anos na Alemanha, ela falou, pai, aqui o Estado protege a gente, aí o Estado persegue a gente. O Estado aqui persegue o cara que produz, persegue a criança, persegue. É uma loucura isso aqui, né? Quer dizer, eu acho que aqui nós não podemos dividir entre esquerda e direita, isso e aquilo. Nós temos que dividir o seguinte, os humanos e os desumanos. Os caras que continuam humanos e os caras que se desumanizaram. O cara que se desumanizou é o cara que não está nem aí, né? Ele fica, né, preconizando uma solução econômica para isso. Aliás, tem muita gente, né? Códigos, né? Tem códigos que as pessoas ficam presas. Tinha um intelectual americano, um tal de Apple Bates, eu acho. Não gosto de citar porque eu esqueço, estou velho, estou esquecendo. O cara falou que a classe dominante cria uma linguagem, um código, né? Cria um código. Interessante. Como quem está mandando no Brasil são especuladores, né? Evidente, isso ninguém nega, né? Gente, são predadores, especuladores. Essas pessoas, além de perderem a humanidade, elas criaram um código, né? Eles criaram um código. Isso está fora do orçamento. Isso é populismo. Tudo que for dado ao povo tem um nome, populismo. Interessante isso. O Fernando Henrique fez o populismo cambial. Ninguém falou nada. Agora, populismo, para quem dá alguma coisa para o povo, eu não sou contra o Fernando Henrique, nem a favor, nem contra o Lula, nem a favor, por amor de Deus, não me carimbe. Eu estou falando que populismo é um código muito usado hoje. Tudo que for dado para o povo chama-se populismo, uma loucura. É um código que a classe dominante inventou, né? Não podemos gastar mais do que arrecadamos. Pô, mas como é que é? Chegamos num ponto, só podemos distribuir se crescer. Não, pera lá. O que é isso, meu? Tem uma riqueza enorme aí que tem que ser distribuída já. Não pode, tem que... E tem maneiras de distribuir através de imposto, através de mecanismos que eles sabem muito bem, né? Quer dizer, a classe dominante não quer pagar imposto, quem sustenta o Estado são os miseráveis, pobres, a classe média. A classe dominante só quer ganhar dinheiro, não paga imposto, né? Aí eles criam aquela coisa, não podemos aumentar imposto, mas eles nunca pagaram, não pagam. O país é rico e a classe dominante precisa pagar imposto, inclusive para diminuir o imposto da classe média, que precisa, né, pagar escola, pagar plano de saúde. Não podemos ficar com a classe dominante querendo ter toda uma infraestrutura paga pela classe média, usufruir dela e não pagar imposto, né? E tarifas enormes, tarifa de luz é alta.
Eu vou na loteria esportiva jogar, tem um monte de gente pagando luz atrasada, água atrasada, porque está insuportável. A água está cara, a luz está cara. E eles, claro que eles têm motivos, né? Eles falam, não está chovendo. Tudo tem uma explicação, né? Mas nós temos que começar a distribuir agora, já. Não dá para evitar uma calamidade. Nós já estamos na calamidade, né? A gente está sendo morta, muita gente morre. Soldados, PM está morrendo, pobre está morrendo, traficante está morrendo, tudo jovem, tudo jovem. E precisa acabar com a matança. Nós temos uma guerra civil não declarada, mas que na realidade ela existe, né? Isso não está legal, porque o clima, o brasileiro vai perdendo o que ele tem de melhor, que é a alegria. A melhor coisa que tem é a alegria, perder a alegria. Eles estão querendo tirar a alegria do brasileiro, o que é isso? E começa a fazer propaganda de uma alegria balofa, de uma alegria sem sentido, de uma alegria de televisão, né? Nós precisamos da alegria de verdade. Essa alegria não pode ser perdida, né? Alegria. E evitar uma matança maior, né? No trânsito, nessas coisas aí. Falta grana para a população. Isso não é legal. E sempre falam que o terapeuta junguiano é conservador, é da direita. Não, eu não sou da direita, não. Não sou nem da esquerda, nem da direita. Eu sou humano. Eu estou vendo uma desumanização violenta na nossa crise interna. Desumanização, a falta de capacidade simbólica, a falta de olhar para a lua, falar minha mãe, não é? A chuva, é uma dádiva, né? Que a água está na terra, nascentes, vamos preservar as nossas nascentes, vamos ver se nos interessa ter 220 milhões de cabeça de gado. Para que 220 milhões? Para exportar? Para dar grana para meia dúzia que não quer aplicar, que não quer pagar imposto. Vamos exportar milhões de sojas para pessoas que não querem pagar imposto e que não aplicam o dinheiro aqui. Não pode. Podemos até diminuir essa capacidade de produzir soja, carne. Para quê? Não está beneficiando a nós. O povo não está sendo beneficiado com isso, né? A cultura está diminuindo as verbas, está havendo um retrocesso, né? Esse conceito agora de trabalho escravo. Esse negócio é sério, né? O que está acontecendo, gente que... Mas enveredar por esse caminho não é legal, sabe? Porque vão sofrer carimbo de todo lado. Eu sempre falo para as pessoas para ter um livrinho de sonhos, anotar os sonhos. Na hora que você cria um número de sonhos, na hora que você escreve 80, 90, 100 sonhos, você criou um totem seu. Então, quando você tem uma crise qualquer, você vai lá ler 80 sonhos num domingo, que está em crise, por exemplo. E aquilo ali é uma coisa que te relaxa, que te dá uma direção. É um totem pessoal, que você não deve dar para ninguém ler. Porque é o seu inconsciente, né? É um mapa do seu inconsciente. Então, eu recomendo às pessoas terem esse totem. Hoje não dá mais para escrever, os caras colocam no celular. Eles trazem os sonhos no celular, mas deve ter alguma repartição. O celular não tem celular, não tem internet, então eu não sei, mas será que pode ter um lugar lá só para os sonhos? Nunca perguntei isso para ninguém. Mas é legal ter um totem, que é você escrever o sonho. Você põe a data, escreve o sonho, depois você comenta sobre o sonho, isso é legal. Isso é muito bom para você se manter humano dentro dessa loucura toda que a gente está vivendo, né? Se manter humano para não perder o humor também, não perder a alegria, né? É bom, né? E as nossas raízes, né? Cultivar as nossas raízes, festas, ir em direção às nossas raízes, eu acho que é legal. O cara é de família judaica, os judeus sabem fazer isso, as festas.
Mas tem muita colônia que está perdendo isso, por exemplo, né? Famílias sírias, por exemplo, sírio-libanês, festas deles, os portugueses, os italianos. Isso tem aqui em São Paulo, em alta escala, né? Mas isso pode ter, porque é uma tribo, né? Você tem capacidade de viver em tribo, né? E hoje, como a família em São Paulo, está difícil de criar filho em São Paulo. A classe média não tem espaço, é caro. Elas têm que ter tribos, né? Tio, avô, né? Primos, primas. Ter uma tribo que sustente aquilo, porque é muito complicado você viver em São Paulo sem uma tribo. Família só não é suficiente mais não. Eu acho que a tribo, aquele conceito de tribo mesmo, de irmãos, de tios, de avós, é um negócio maravilhoso, um negócio que sustenta afetivamente qualquer ser, né? Então, é legal que as pessoas entrem numa tribo. Um cliente meu que me procurou, ele entrou para uma tribo sírio-libanesa. O cara estava meio solto, assim, de repente ele arranjou uma moça sírio-libanesa, entrou para uma puta tribo, o cara se sentiu afetivo, amparado por aquela tribo, foi legal. Ele até largou a terapia, não precisava mais de terapia, aquilo ali já era uma terapia, né? E tudo que ele precisava era uma tribo, né? E a gente precisa de viver nessa crise em tribo. Eu fiquei pensando, por que essas religiões estão tendo esse êxito, né? É porque eles têm uma tribo, eles têm comunidade, eles se protegem uns aos outros. Isso é básico, né? Eles convivem, né? Você pode falar mal das religiões, não sei o quê, mas eles têm uma tribo. Eles, além de cantarem e pedirem para a divindade descer ali, às vezes até desce, eles têm uma tribo forte entre eles se protegem, né? Eles se divertem. Só que eles têm normas rígidas de não pode isso, não pode aquilo, não pode, hierarquias, isso aí a gente já sabe. E a tribo assim de laica, ela é mais interessante, né? Tem umas tribos laicas aí que são interessantes. Elas funcionam direitinho. Mas precisamos criar mais tribos laicas, né? E eu acho que a nossa evitar esse caos e tomar um rumo, porque você tomar um rumo do jeito que está, não é possível continuar, né? Eu acho que a gente tem que se voltar para a mitologia, e principalmente para as mitologias índias brasileiras. E a mitologia vem da floresta, e a floresta está sendo destruída, então é complicado, né? Nós precisamos preservar a floresta para preservarmos, porque a mitologia que vem da floresta pode nos salvar, né? E é necessário, só que destruindo pode vir mitos violentos, né? Do deserto, da falta de água, da aspereza, pode ser deuses bravos, né? Que nós estamos evocando com essa depredação da natureza e depredação das pessoas também aqui no Brasil. Nós estamos evocando deuses bravos, que não é legal evocar esses deuses. Depois ninguém se entende, né? É uma torre de Babel, né? Ninguém se ouve, né? Eu falei muitos assuntos, pulei de um assunto para o outro, sem princípio, meio e fim. Mas olha, eu obedeci o que nós estamos vivendo, um caos. E o meu objetivo é que as pessoas ouçam e discutam esses assuntos todos, que são necessários, né? Eu não sou dono da verdade, eu quero apenas lançar estudo e que as pessoas reflitam sobre essas coisas, discutam, discordem. E esse é o meu objetivo, fazer com que esses assuntos sejam tratados de uma maneira verdadeira, sem subterfúgios, sem carimbos, né? Sem preconceitos. Nós precisamos discutir, nós precisamos nos encontrar
As pessoas precisam se encontrar e conversar, conviver. Nós precisamos conviver e discutir todos esses assuntos. E isso será um componente para sair da crise. Discutir esses assuntos que eu acho que são bastante importantes, entre muitos outros, que talvez eu nem acesse, mas nós precisamos nos encontrar e conviver. Eu com os meus vizinhos, com a minha comunidade, e cada um de vocês com a comunidade de vocês, formar, né? Não ver o vizinho como uma pessoa estranha, não, a gente tem que voltar a uma convivência humana. Nós precisamos voltar a uma convivência humana rapidinho, que isso é uma coisa importante para enfrentar essa crise que a gente está vivendo. Convívio, sem precisar ter religião no meio, nem time de futebol, nem política, não, conviver. É dessa convivência de nós todos uns com os outros é que pode gerar uma solução, né? Tenho dito. Acabou. É isso aí. É isso que você queria falar? É, os meus irmãos. É isso que eu queria falar.